A NR13 lista as irregularidades que são caracterizadas como risco grave e iminente. Entre elas, podemos citar falta de válvula de segurança, falta do manômetro, uso de artifícios que neutralizem sistemas de controle e segurança, em locais confinados, não dispor de saídas em direção distintas, amplas e desobstruídas, acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, ventilação, iluminação conforme normas oficiais e sistema de iluminação de emergência. As caldeiras são usadas há séculos. Os primeiros navios e as locomotivas eram movidos a vapor. Algumas, como a de recuperação de álcalis, utilizadas na indústria de papel e celulose, chegam a atingir 30 metros de altura e produzem, sob pressões elevadas, centenas de toneladas de vapor por hora. Os profissionais que trabalham com caldeiras precisam de treinamento específico. A utilização do equipamento de proteção individual e a constante manutenção dos equipamentos são fundamentais para a prevenção de acidentes. Vasos de pressão são reservatórios cilíndricos construídos em aço, destinados a armazenar fluidos sob pressão. Estes equipamentos geralmente funcionam a temperatura ambiente. Podem ter grande volume e baixa pressão, ou pelo contrário, serem pequenos sob alta pressão. Eles servem para quê, Michel? Eles servem para armazenar fluidos sob pressão, ou externa ou interna. Michel, quais são os riscos referentes a esses vasos? Cada vaso possui seu risco próprio estabelecido, segundo a NR13. E o risco varia de 1, maior risco, categoria 5, menor. E como evitar esses acidentes, evitar esses riscos? Eles são evitados através do procedimento correto, atualização dos procedimentos, trabalhar dentro das condições de projeto e sempre estar revisando os procedimentos operacionais. O compressor gera o ar comprimido e ele é a alma do consultório. É o ar comprimido que faz funcionar as peças do equipamento. A turbina de alta rotação, é o tratamento. E o motor de baixa rotação também. No que se refere aos vasos de pressão, devem ser considerados fundamentalmente os riscos de explosão e de vazamentos. Tudo depende da sua fabricação, instalação, operação, manutenção e inspeção, pois os efeitos das substâncias armazenadas são perigosos. Vazamentos de amônia geram problemas respiratórios e podem levar à morte. Mais severo do que a amônia é o H2S, gás sulfídrico, letal quando inalado, mesmo em baixas concentrações. Vazamentos de ar comprimido podem não ser perigosos, mas a explosão de um reservatório de ar comprimido pode causar tragédias. O hidrogênio é altamente inflamável, por isso vazamentos desse gás podem não causar a intoxicação, mas sim explosões severas. A pressão e o volume são grandezas de grande importância, pois determinam a amplitude dos danos, que incluem explosão, contaminação e queimaduras. No Brasil, a principal norma a ser seguida para garantir a segurança dos vasos de pressão é a NR13, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que trata de caldeiras e vasos de pressão. A NR13 lista as irregularidades que são caracterizadas como risco grave e iminente. Entre elas podemos citar falta de válvula de segurança, falta de instrumento que indique a pressão de operação, ou seja, falta do manômetro, uso de artifícios que neutralizem sistemas de controle e segurança, em locais confinados, não dispor de saídas em direção distintas, amplas e desobstruídas, falta de seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, ventilação, iluminação, conforme normas oficiais e sistema de iluminação de emergência. Apesar de algumas indústrias serem automatizadas, no Brasil ainda existem muitas empresas em que o operador está diretamente exposto ao risco.
Um dos principais é a explosão. Quais são os aparelhos mais importantes que têm que ser observados constantemente para que não haja um acidente? Primeiramente, nós temos que ter funcionando perfeitamente, bem calibrado, o manômetro, que vai nos mostrar a pressão de trabalho, e depois nós vamos ter que fazer, temos que fazer diariamente também a correção, por exemplo, verificar pressostatos, que desligam os combustores, pressostatos que faz o bloqueio geral da caldeira, no caso do excesso de pressão. Para evitar estes riscos, o governo, em parceria com o sindicato e os representantes de empresas, concluíram em 1994 uma importante revisão da NR13, a norma regulamentadora que trata do assunto.